Prezados alunos de Biologia 3, essa é a segunda videoaula da terceira quinzena, na qual a gente agora vai estar falando um pouquinho sobre ciclos biogeoquímicos. Mas antes disso, vamos retomar só esses conceitos que a gente trabalhou no finalzinho da aula de pirâmides ecológicas, tá? Bom, não se esqueçam que o que é biomassa, a matéria orgânica acumulada no organismo por unidade diária. A produtividade ou a energia é a produção de biomassa de um organismo por unidade diária e tempo. E essa produtividade primária, a gente tem basicamente três tipos: a produtividade primária bruta, a produtividade primária líquida e a produtividade secundária líquida. Bom, a produtividade primária bruta é a taxa fotossintética total que um organismo autotrófico produtor apresenta. A produtividade primária líquida, por sua vez, é a quantidade de biomassa que um autotrófico produtor acumula e disponibiliza para o próximo nível trófico, calculada, portanto, pela subtração da produtividade primária bruta pela quantidade de energia gasta na respiração celular. A produtividade secundária líquida é a produção de biomassa por unidade diária e tempo pelos organismos heterotróficos, os vários consumidores que se apresentam ao longo de uma cadeia alimentar. Nada mais é do que a quantidade de matéria orgânica ingerida, subtraída por aquilo que não é assimilado e perdido nas fezes e excretas, e também por aquilo que é investido na manutenção da respiração celular, ok? Não podemos esquecer que quando a gente analisa um ecossistema, nessa imagem aqui a gente tem em azul as setas que representam o fluxo de matéria, de elementos químicos dentro de um ecossistema, e em laranja avermelhado a gente tem o fluxo de energia que ocorre em um ecossistema hipotético. Então, quando a gente analisa essa figura e observa o sentido das setas azuis, ciclagem de matéria, de elementos químicos, e o sentido das setas alaranjadas vermelhas, fluxo de energia, a gente chega numa conclusão extremamente importante, que é o quê? O fluxo de energia em qualquer ecossistema, ele é unidirecional. Ele tem um único sentido. Ele vai dos produtores primários, ele entra na forma neles, né, de energia solar, e ele é transferido de um nível trófico para o outro e acaba sendo perdido também na forma de calor em todos os níveis tróficos. Porém, o fluxo de matéria, ele acaba se tornando um ciclo. Vejam que as setas azuis, elas permitem que a gente identifique um ciclo, pois a matéria ela é reciclada, os elementos químicos são reciclados, reutilizados dentro de um ecossistema. E esses ciclos de reciclagem dos principais elementos químicos que compõem os seres vivos, o nosso famoso CHOPS, que a gente viu lá no primeiro ano, são os ciclos biogeoquímicos, que a gente vai estar estudando agora. Então, os ciclos biogeoquímicos, retomando, são os processos envolvidos na ciclagem dos principais elementos químicos que compõem a célula dos seres vivos. E esses ciclos biogeoquímicos são formados por processos biológicos, físicos, químicos e geológicos. Os processos biológicos são aqueles que são atividades realizadas pelos seres vivos. Então, nutrição, troca gasosa, digestão, transpiração, eliminação de resíduos, a própria fotossíntese, são todos os processos biológicos que a gente vai ver que impactam a ciclagem de alguns elementos químicos importantes dentro do CHOPS, né? Dentro desses elementos químicos mais presentes na célula dos seres vivos. Processos geológicos são aqueles que envolvem modificação da crosta terrestre em sua forma, estrutura ou composição. O intemperismo, que é o desgaste da rocha por ação da chuva ou até mesmo por abrasão do vento, é um processo geológico que acaba interferindo na ciclagem de alguns dos elementos, como, por exemplo, o fósforo. Os processos químicos são aqueles que levam à alteração na composição química da matéria. Então, a queima de um tronco, a queima de combustíveis fósseis são processos químicos envolvidos na transformação
do elemento carbono, por exemplo. Mas existem também outros processos químicos, como a transformação do suco de uva em vinho, a transformação do leite em coalhada. Esses processos químicos são também biológicos, porque são envolvidos processos de fermentação de micro-organismos nesse tipo de transformação. E o último tipo de processo envolvido nos ciclos biogeoquímicos que a gente vai estudar são os processos físicos, que modificam a matéria em seu estado físico sem alterar a sua composição química. São as famosas mudanças de estado físico da matéria. Por exemplo, a água passa do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Esses processos são processos físicos. E, além desses processos, a ação antrópica também acaba alterando os ciclos biogeoquímicos, como a gente pode ver nos impactos ambientais que o ser humano causa em vários ecossistemas. Os principais elementos químicos que compõem as células dos seres vivos são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, o nosso famoso CHOMPS, e a ciclagem desses elementos químicos nos ecossistemas formam os ciclos biogeoquímicos. Aqui no terceiro ano, a gente vai dar ênfase aos principais ciclos biogeoquímicos. Vamos falar sobre o ciclo da água, o ciclo do oxigênio, do carbono, do fósforo e do nitrogênio. O ciclo do enxofre está disponível no resumo teórico para aqueles que quiserem dar uma olhada, mas eu não vou estar falando e nem cobrando nas atividades avaliativas. Bom, o ciclo da água é óbvio, acho que para todos vocês, que a principal forma utilizada pelos seres vivos da água é na sua forma líquida. E os principais processos envolvidos no ciclo da água é o processo de evaporação da água, em que a água do estado líquido ela vai para a atmosfera no estado gasoso. A gente tem o processo de condensação dessa água líquida de volta para dessa água gasosa, de volta para o estado líquido, e ela acaba precipitando na forma líquida em forma de chuva, né? A gente tem também o ciclo da água, que a gente chama de escoamento. Esse escoamento da água no ambiente terrestre pode ser tanto superficial quanto também subterrâneo, levando essa água em direção aos oceanos, né? E também temos processos biológicos, né, envolvidos aqui no ciclo da água, como, por exemplo, a transpiração. Todo ser vivo perde água do seu corpo para a atmosfera na forma de vapor no processo de transpiração. E a transpiração vegetal é uma das principais formas em que os organismos estão perdendo água para a atmosfera. Então, vejam que o ciclo da água é o movimento da água entre os seus vários reservatórios e envolve processos físicos, como a evaporação, a condensação, a precipitação e o escoamento da água, como também envolve processos biológicos, como é o caso da transpiração, tanto da transpiração animal quanto da transpiração vegetal. Essa imagem, ela representa os fluxos que ocorrem entre os vários reservatórios de água e a largura da seta é proporcional à intensidade do fluxo, tá? Então, vejam que a gente tem um grande fluxo de evaporação e precipitação de água nos oceanos, um fluxo menor de evaporação e precipitação no ambiente terrestre, e temos um certo fluxo de transporte de parte dessa água na forma de vapor das nuvens da atmosfera do ambiente oceânico para o ambiente terrestre, proporcional ao retorno dessa água na forma de escoamento superficial e subterrâneo do ambiente terrestre para o ambiente oceânico. Mas aí vocês devem estar se perguntando, quais são os reservatórios de água, Rafael? Como que é a quantidade de água distribuída no planeta Terra? Bom, quando a gente pensa na água presente no planeta Terra, 97,5% é água salgada e apenas 2,5% são de água doce. Desse universo de água doce, a gente tem quase 70% armazenado em calotas polares ou geleiras, quase 30% de água subterrânea armazenada em lençóis freáticos, por exemplo, e, pasmem, apenas 0,3% da água doce do planeta é que está presente em rios e lagos
além de 0,9% armazenadas em outros reservatórios. Então, percebam que o grande reservatório de água do planeta Terra está, obviamente, nos oceanos, na forma de água salgada, e é uma água que ainda é pouco acessível ao consumo humano, em virtude do a grande dispensa de energia dos processos de dessalinização que ainda estão disponíveis. É uma grande linha de pesquisa no desenvolvimento de processos menos dispendiosos do ponto de vista energético para dessalinizar essa água oceânica. Concluído o ciclo da água, a gente agora vai falar do ciclo do carbono. A principal fonte utilizada pelos organismos autotróficos, tanto os fotossintetizantes quanto os quimiosintetizantes do carbono, é na forma de gás carbônico, CO2, que está disponível na atmosfera. Para os heterotróficos, o carbono é obtido dos alimentos, né? Então, para os heterotróficos, para os consumidores primários, secundário, terciário, quaternário, a principal forma de acesso ao carbono é através dos alimentos das moléculas orgânicas, principalmente os carboidratos, proteínas e lipídios, tá? Como vocês podem ver, o ciclo do carbono basicamente envolve processos biológicos e processos químicos. Então, o carbono da atmosfera, ele acaba sendo assimilado pela fotossíntese e quimiossíntese pelos produtores e convertido em moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas, o carbono, é perdido novamente para a atmosfera na respiração celular dos produtores e é transferido para os vários consumidores na forma de moléculas orgânicas nos alimentos. Todos os consumidores e também os produtores perdem carbono na forma de CO2 para a atmosfera durante a respiração celular. Também não se esqueçam que no ambiente aquático nós temos cadeias alimentares. O principal produtor é o fitoplâncton, que faz fotossíntese e converte CO2 gasoso em moléculas orgânicas, que servem de alimento para os vários consumidores aquáticos. Esses consumidores obtêm o carbono na forma de moléculas orgânicas dos alimentos e perdem carbono na forma de CO2, na forma de respiração celular. Todos os consumidores e produtores acabam tendo carbono devolvido para o ambiente também na forma de decomposição. Não podemos esquecer que o carbono também é armazenado no solo na forma de combustíveis fósseis. Então, o carbono que estava nos produtores de épocas remotas, ele acabou sendo sedimentado e processos geológicos transformaram o carbono da matéria orgânica desses produtores no que a gente hoje encontra na forma de combustível fóssil, tanto o carvão mineral quanto o petróleo. E a queima desses combustíveis fósseis, né, dos derivados do petróleo, do carvão mineral, e a queima da madeira também acaba pegando o carbono que está nessa matéria orgânica de petróleo, carvão mineral e madeira e devolvendo para a atmosfera na forma de CO2. Então, aqui também a gente tem um processo químico, além dos processos biológicos já citados, permitindo o fluxo, né, de carbono na atmosfera. Outro processo geológico importante no ciclo do carbono, apesar que aqui no Brasil ele não é tão evidente, mas em outras partes do mundo ele é a atividade vulcânica, né, que acaba liberando gás carbônico presente em matéria orgânica na forma de gás carbônico para a atmosfera. Aqui, então, nós temos novamente aquela figura mostrando os principais reservatórios de carbono do planeta Terra. Nós temos uma grande quantidade de carbono armazenada na forma de combustíveis fósseis, petróleo e carvão mineral, além de carbono armazenado na forma de minerais carbonatos em rochas e também de minerais carbonatos dissolvidos na água do oceano, tá? Boa parte do carbono também está armazenada nos seres vivos terrestres e as setas aqui da nossa figura representam os fluxos de carbono entre os vários reservatórios, reforçando que a largura da seta é proporcional ao fluxo de carbono de um reservatório para o outro, tá? E também temos
reforçando mais uma vez que para os seres vivos a fonte de carbono disponível para os produtores é o CO2 atmosférico e para os consumidores são, né, as moléculas orgânicas que estão disponíveis na matéria orgânica do alimento ingerida por eles. Bom, dando continuidade, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo do oxigênio, né? Na atmosfera e hidrosfera, o oxigênio é basicamente encontrado na forma de gás oxigênio, gás O2, e que tem sua produção atual massivamente biológica, principalmente graças ao processo de fotossíntese. O oxigênio que está presente na atmosfera hoje gira em torno de 21% da constituição da atmosfera atual do planeta Terra, e ele é um gás extremamente importante para a respiração celular aeróbica, que é um dos principais metabolismos energéticos utilizados por vários seres vivos para manutenção da sua atividade metabólica e para sua sobrevivência. Nós podemos ver que o ciclo do oxigênio ele envolve processos biológicos, principalmente, né? A respiração celular e a fotossíntese, tanto em nível de ecossistema terrestre quanto em nível de ecossistema aquático, são os processos que mais movimentam o oxigênio da atmosfera para os seres vivos e depois, obviamente, retornando, né, esse oxigênio para a atmosfera no caso da fotossíntese. De menor intensidade e importância dentro do ciclo do oxigênio, nós temos processos de oxidação de metais, que capturam o oxigênio da atmosfera e fixam eles em material sólido e algumas vezes até em rochas, e processos de erosão dessas rochas oxidadas, que acabam retornando o oxigênio para a atmosfera. Mas são processos químicos de menor importância, já que o ciclo do oxigênio tem como processos mais importantes os processos biológicos, a fotossíntese, que devolve o oxigênio na forma de gás para a atmosfera, e a respiração, que consome esse oxigênio da atmosfera nos seres vivos. É importante a gente falar um pouquinho sobre o ozônio. Aqui no slide eu coloquei os dois lados do ozônio, porque ele tem um lado bom e um lado ruim. Bom, o oxigênio gasoso, o gás O2, ele participa da produção do ozônio. Aproximadamente entre 20 e 40 quilômetros acima do nível do mar, a gente observa que o oxigênio da atmosfera, em reações de quebra induzidas por radiação ultravioleta de onda curta, essas moléculas de oxigênio, na presença dessa radiação de ultravioleta de onda curta, elas acabam quebrando, sofrendo um rearranjo estrutural, dando origem ao gás O3, isso quer dizer o ozônio. Esse ozônio se forma, né, nessa região da atmosfera entre 20 e 40 quilômetros acima do mar e forma uma camada protetora, que é o que a gente chama de camada de ozônio. Essa camada protetora, o ozônio, tem capacidade nessa região da estratosfera de impedir que a radiação ultravioleta de onda longa penetre na atmosfera e chegue na crosta terrestre. Vocês já lembram da aula de genética, onde nós vimos que a radiação ultravioleta ela é um importante agente mutagênico, aumenta a chance de mutações, que no caso do ser humano, acaba aumentando a chance, por exemplo, de desenvolvimento de câncer de pele. Então, a camada de ozônio é uma camada protetora, ela se forma naturalmente pelo processo de transformação do oxigênio da atmosfera em ozônio pela ação de onda violeta curta e protege o nosso planeta contra a radiação ultravioleta longa emitida pelo Sol, que tem ação mutagênica. Entretanto, esse é o lado bom. O lado ruim é que em baixas altitudes, aqui na troposfera onde a gente vive, até 10 quilômetros acima do nível do mar, o ozônio é considerado um poluente, porque ele causa problemas respiratórios e irritação aos olhos. Então, mesmo tendo esse efeito benéfico de proteger o planeta Terra, o gás ozônio ele é tóxico, tá? Bom, próximo ciclo biogeoquímico que a gente vai estar comentando aqui é o ciclo do fósforo, tá? A principal forma usada pelos seres vivos do fósforo é na forma de fosfato ou quando o fósforo está incorporado em moléculas orgânicas.
Então, os produtores, eles acabam utilizando o fósforo na forma de fosfato. Então, aqui, por exemplo, a gente está observando que produtores vegetais, por exemplo, absorvem fosfato do solo, que é considerado um sal mineral para as plantas. Esses produtores incorporam, né, o fosfato nas moléculas orgânicas que precisam do fósforo para serem formadas, como, por exemplo, os ácidos nucleicos, DNA e RNA, no ATP, em fosfolipídios de membrana, e no caso dos animais, o fósforo é importante também, porque ele é incorporado nos ossos e nos dentes. Esse fósforo orgânico que foi incorporado por um vegetal em ácidos nucleicos, em fosfolipídios de membrana e no ATP, esse é o fósforo que é disponibilizado para os consumidores primário, secundário e terciário. Então, esses consumidores, os heterotróficos, vão obter o fósforo na forma inorgânica dos alimentos, digerem essas moléculas orgânicas, obtêm o fosfato delas e acabam utilizando o fosfato para a produção dos seus ácidos nucleicos, das suas moléculas de fosfolipídio e também do seu ATP. Processos de decomposição acabam transformando o fosfato orgânico incorporado nos seres vivos em fosfato mineral, que acaba sendo devolvido para o solo. E aí entram processos físicos e geológicos que vão movimentar esse fosfato entre o ambiente terrestre e o ambiente aquático. Então, a lixiviação acaba levando esse fósforo para o ambiente aquático, e quando a gente está pensando também no intemperismo de rochas e no escoamento causado pela água, esse fósforo presente no ambiente terrestre acaba sendo devolvido para o ambiente aquático. No ambiente aquático, não se esqueçam que a gente tem o fitoplâncton, que acaba absorvendo esse fósforo e incorporando na forma de matéria orgânica e disponibilizando para outros níveis tróficos aquáticos, e a decomposição de todos esses níveis tróficos aquáticos, os produtores e os consumidores que lá existem, acabam devolvendo o fósforo da forma orgânica para sua forma de fosfato dissolvido. É muito importante a gente lembrar que o fósforo ele tem uma grande sedimentação nos oceanos, então muito do fosfato que existe no oceano, ele acaba se precipitando no fundo dos oceanos e poucos processos, como a sublevação geológica, devolvem esse fósforo para a coluna d'água. Tá? Então, os processos-chave do ciclo do fósforo são físicos, como o intemperismo, o escoamento do fósforo mineral para o oceano, processos geológicos, como, por exemplo, a sublevação geológica que devolve esse fósforo sedimentado para a coluna d'água, processos biológicos, como a absorção de fosfato pelos produtores terrestres e aquáticos, e também os processos de alimentação, que vão conduzir o fosfato na sua forma orgânica de um nível trófico para o outro. Por isso, a gente considera que o ciclo do fósforo é lento, e vejam, ele não tem fase gasosa, então em nenhum momento eu falei que o fósforo está presente em algum gás. Quando o fósforo está presente na atmosfera, ele está na forma particulada de poeira e acaba sendo apenas transportado pelo ar. O ciclo do nitrogênio é um dos ciclos mais importantes. Todos os anos ele cai no Enem, porque ele tem uma importância muito grande para os seres vivos. A importância biológica é que o nitrogênio é um elemento químico importante para a composição de ácidos nucleicos, DNA e RNA, e de proteínas. E se você teve aula comigo no primeiro ano, você deve se lembrar que as proteínas executam muitas funções dentro dos seres vivos. E esse ano em genética, eu espero ter deixado claro para vocês que o DNA e o RNA também tem uma importância fundamental para a manutenção da vida dos seres vivos. Portanto, essas duas moléculas, proteínas e ácidos nucleicos, só podem ser produzidas quando o elemento nitrogênio está disponível. As principais fontes usadas pelos seres vivos de nitrogênio variam de um ser vivo para o outro. Basicamente, os seres vivos conseguem utilizar o nitrogênio na forma de amônio, nitrato, nitrito, gás nitrogênio e nitrogênio orgânico, que é o nitrogênio disponível em ácidos nucleicos e proteínas. Mas nem todo ser vivo consegue utilizar todas essas formas. Por exemplo,
Plantas e bactérias, quando a gente está falando de plantas e bactérias, principalmente de cianobactérias, a gente está falando de seres vivos que conseguem utilizar o nitrogênio na forma de amônio e na forma de nitrato. Algumas bactérias quimiosintetizantes conseguem utilizar o nitrogênio na forma de nitrito e também na forma de amônio, e algumas bactérias que são conhecidas como bactérias fixadoras de nitrogênio, elas conseguem utilizar o nitrogênio na forma gasosa N2. Pasmem, um dos poucos seres vivos que tem acesso a esse nitrogênio na forma de N2, que é o principal estoque de nitrogênio do planeta Terra, o principal gás que forma a nossa atmosfera, são essas bactérias fixadoras de nitrogênio. E heterotróficos, de maneira geral, consumidores primários, secundários e terciários, eles conseguem ter acesso ao nitrogênio apenas na sua forma orgânica, ingerindo alimentos que contenham ácidos nucleicos e também proteínas. Considerando o nitrogênio, o principal reservatório de nitrogênio é o nitrogênio gasoso, que constitui aproximadamente 79% da nossa atmosfera atual. Nessa imagem, a gente tem, novamente, os locais onde a gente encontra o nitrogênio na atmosfera. A largura das setas é sempre proporcional ao fluxo de transporte entre um reservatório e outro. O ciclo do nitrogênio tem processos biológicos-chave. Ele é um dos ciclos que mais tem importância biológica nas transformações que o nitrogênio apresenta, diferente dos outros, que acabam tendo grande importância de processos físicos, químicos ou geológicos. Aqui no ciclo do nitrogênio, os processos biológicos envolvendo atividades e metabolismos dos seres vivos são os mais importantes. Bom, vamos dar uma olhadinha então. Como eu disse para vocês, o principal estoque de nitrogênio do planeta Terra está na atmosfera na forma de gás nitrogênio. As bactérias fixadoras de nitrogênio, que podem viver isoladas no solo ou associadas a raízes de algumas plantas, formando o que a gente chama de bacteriorrizas, e também por algumas cianobactérias, essas bactérias e cianobactérias conseguem transformar o nitrogênio gasoso em amônio, que é o N4+. Esse processo é restrito, prestem bem atenção, a bactérias fixadoras de nitrogênio isoladas, a bactérias fixadoras de nitrogênio que vivem em associação com raízes de plantas em bacteriorrizas e as cianobactérias. Essa substância amônio pode ser absorvida, isto é, assimilada por alguns vegetais, então aquelas bacteriorrizas transferem o amônio para a planta, onde elas estão associadas às raízes, e alguns vegetais conseguem absorver o amônio que está ali disponível no solo. Mas outras bactérias quimiosintetizantes conseguem transformar o amônio em nitrito e o nitrito em nitrato. Então, essa quimiossíntese que elas fazem para obter energia acaba transformando o amônio em nitrito e nitrito em nitrato. São as nitrosomonas e nitrobacter, respectivamente. O nitrato também é assimilado por quase todos os vegetais. E esse nitrato é uma das principais fontes de nitrogênio para os produtores fotossintetizantes terrestres das plantas. Quando as plantas absorvem nitrogênio mineral, seja de nitrato, principal fonte, ou amônio, elas acabam utilizando esse nitrato e amônio para a produção das suas proteínas e dos seus ácidos nucleicos. Os consumidores primários se alimentam das plantas, ingerindo nitrogênio na forma orgânica de ácidos nucleicos e proteínas, e os vários outros consumidores acabam ingerindo nitrogênio também orgânico presente nesses consumidores terrestres. Bom, todo o nitrogênio armazenado nos seres vivos, seja em produtores ou consumidores, ele volta para o solo através do processo de decomposição, que vai acabar transformando o nitrogênio orgânico em amônio e em amônia, mas principalmente em amônio. Esse amônio fica disponível no solo, pode ser utilizado novamente pelas plantas ou utilizado como matéria-prima para as bactérias nitrificantes, virando nitrito ou nitrato. Os seres vivos, principalmente os animais,
acabam excretando o excesso de nitrogênio neles existente, na forma de amônia, na forma de ureia ou na forma de ácido úrico. E tanto o ácido úrico quanto a ureia acabam passando no solo pela ação de bactérias decompositoras específicas que fazem o processo de amonificação. Então, a amonificação ocorre quando excretas nitrogenadas, que é o excesso de nitrogênio de um animal excretado na forma de amônia, ureia ou ácido úrico, são transformados em amônia. E essa amônia acaba sendo transformada naturalmente em amônia, tá? Um último grupo de bactérias que vive no solo também são bactérias que a gente chama de desnitrificantes. São bactérias que conseguem converter nitrato em nitrogênio gasoso, devolvendo o nitrogênio para o principal estoque dele, que é a atmosfera. Então, se vocês observarem, todas as etapas do ciclo do nitrogênio envolvem algum tipo de ser vivo. Fixação biológica, bactérias fixadoras de nitrogênio, isoladas ou na forma de bacteriorrizas, e também as cianobactérias. Processos de transformação de amônio em nitrito, de nitrito em nitrato, envolvem bactérias quimiosintetizantes nitrificantes. Processos de absorção de amônio em nitrato e conversão em moléculas orgânicas nitrogenadas envolvem os produtores, fotossintetizantes. Processos de decomposição que devolvem o nitrogênio orgânico para o solo na forma de amônio envolvem bactérias decompositoras. E processos de amonificação, que envolvem a transformação de excretas nitrogenadas, como ureia e ácido úrico, em amônia, também envolve a participação de bactérias que fazem a amonificação. Por isso que a gente fala que o ciclo do nitrogênio é um ciclo basicamente todo biológico. E para concluir, a gente não pode esquecer que o nitrogênio é um dos elementos mais importantes na produção vegetal. Então, quando a gente está pensando em agricultura, e aí um recado especial para os alunos da Agropec, um dos principais sais minerais que a gente tem que se preocupar em adubar o solo são os nitratos, né? Que são as fontes de nitrogênio mais importantes para as plantas. Esses nitratos são produzidos pela indústria de fertilizantes em processos industriais que vão fazer a fixação do nitrogênio da atmosfera na forma de nitrato. E esse nitrato é embalado e utilizado como fertilizante na agricultura. O grande problema é que quando esses fertilizantes são utilizados de maneira extremamente descontrolada, nessa adubação química, né, que envolve o uso de fertilizantes produzidos na indústria, aí eles acabam escorrendo junto com a água da chuva e acabam chegando ao ambiente aquático. E o excesso de nitrogênio no ambiente aquático pode causar desequilíbrios ecológicos, que a gente vai estar discutindo nas últimas aulas de ecologia. Então, o uso descontrolado de adubação química, utilizando nitratos de fonte industrial, ele pode gerar problemas ecológicos, sim. Mas existe uma alternativa muito utilizada hoje, que é a adubação verde. Como eu disse para vocês, algumas plantas têm uma facilidade de estabelecer bacteriorrizas nas suas raízes. São as plantas que a gente chama de leguminosas, como, por exemplo, a soja e o feijão. Então, soja e feijão são plantas que naturalmente no solo aprisionam essas bactérias fixadoras de nitrogênio nas suas raízes na forma de bacteriorrizas. Então, dessa forma, esse tipo de cultivo aumenta a transferência de nitrogênio gasoso da atmosfera para suas formas minerais, amônia e, obviamente, nitritos e nitratos convertidos pelas bactérias nitrificantes. Por isso que, ao você fazer a rotação de culturas, está entrando como uma leguminosa entre culturas não leguminosas, você acaba aumentando os teores de nitratos no solo. Dessa forma, fazendo uma adubação que não envolve o uso de fertilizantes, não gera impactos ecológicos no meio ambiente. Muitos agricultores acabam fazendo isso e, às vezes, fazendo a plantação consorciada, que é, no mesmo plantio, milho e feijão, por exemplo, para que o feijão consiga aumentar os teores de nitrogênio disponíveis tanto para o feijão quanto para o milho. E com isso, pessoal, a gente conclui essa segunda videoaula
do conteúdo da parte 2 de ecologia. Reforço que dessa quinzena, né, nós temos perguntas resumo, lista 5 e a prova 5. Dúvidas, postem no fórum, que eu e a Thalita e a Karen estaremos respondendo. Podem me enviar por e-mail e também por WhatsApp. Cuidado com as datas máximas de entrega, principalmente para as minhas turmas, porque devido ao feriado do Carnaval, eu vou estar dando alguns dias a mais para a turma da manutenção automotiva e para a turma da informática. Para meio ambiente e administração, as datas continuam as mesmas. Bons estudos para vocês, eu sigo à disposição, se cuidem, porque a Covid está se espalhando e todo cuidado é pouco até que a gente tenha uma vacinação eficiente da população brasileira. Tudo de bom, gente.